Que bom estarmos aqui mais uma vez. Para mim é um prazer estar na Igreja de Boa Esperança. Estou sentindo falta de algumas pessoas, né? A Hilda, por exemplo, não veio, mas a gente sabe que no dia a dia é difícil, né? Então, mando meu abraço para ela. Vocês prestaram atenção no último louvor? Prestaram? Deus está nos lapidando. Agora, por que Ele está nos lapidando? Somos pedras. Somos pedras preciosas, né? E vamos abrir a nossa Bíblia em Mateus capítulo 24, versículo 27, que diz assim, o título do sermão, né? Sermão não, porque eu não vou dar sermão a ninguém, mas o título da nossa fala nessa manhã é sobre Até que Jesus venha, vivendo com propósito e esperança. Vocês vão ver que faz sentido o último louvor que a irmã, qual o nome da irmã? Elizabeth louvou, o último louvor que a Elizabeth cantou, lindo, que faz sentido com que a palavra que eu trouxe para vocês nesta manhã. Mateus capítulo 24, versículo 27, que diz assim, amém? Amém. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Oremos. Querido e bom Pai, meu Deus de amor, obrigada, Senhor, por estarmos aqui na sua casa. Obrigada, Senhor, por nos dar a oportunidade de abrir a sua palavra. Senhor, eu não sou nada. Eu não tenho nada de mim que seja bom. Mas, Senhor, neste momento, me curvo diante de Ti, para que eu seja um microfone, Senhor, em Suas mãos. Que o Senhor me unja para a honra e glória do Seu santo nome. E que as palavras que aqui foram ditas possa vir de encontro à nossa necessidade. E que possa não apenas ficar no coração, mas também ficar em nossa mente. E que possamos ter um comportamento diário para nos aproximarmos mais e mais de Ti. Em nome de Jesus eu lhe peço. Amém. Amém. Esse versículo diz o quê? Quando você leu, acabamos de ler ele aqui, ele fala sobre o quê? A volta de Jesus. Ele vai vir, né, como um relâmpago. E aí o título diz, até que Jesus venha. Você está vivendo com esperança e propósito, ou propósito e esperança para a volta de Jesus? É a segunda vez que eu falo sobre esse tema e Deus me incomodou, né? Eu havia pedido a Ele o que eu poderia falar, já tinha preparado tudo para falar sobre um tema que eu havia escolhido, mas ainda não estava assim, sabe aquele tema que você escolhe, não é um tema que realmente, que eu gosto do tema que eu fale, eu gosto que também seja para mim, né? Nós não estamos aqui para usar o público para ficar dando sermão e chicotada nas pessoas. Primeiro eu preciso entender e absorver a palavra que vai ser dita. Eu acordei pela manhã e veio a seguinte frase, até que Ele venha. Aí eu falei, realmente, eu preciso falar mais sobre a volta de Jesus. Eu preciso viver mais sobre a volta de Jesus. No domingo passado, meu irmão pregou muito bem sobre a volta de Jesus também. E lá na minha igreja. E ela foi bem enfática, né? Que nós falamos muito da volta de Jesus, mas não vivemos como Jesus voltasse agora. E aí ela foi falando citações do Espírito de Profecia sobre as últimas horas desse mundo. E aí eu me fiz essa pergunta: como que eu estou vivendo até que Jesus venha? Qual é o meu propósito de vida? Ele está atrelado
a esse grande evento? Vocês já fizeram essa pergunta? Será que você quer mesmo que Jesus volte? Porque é tão bonito falar sobre isso, né? A volta de Jesus é o dia que eu vou encontrar com as pessoas minhas queridas que já se foram, é o dia que eu vou para o céu. Tá, e para aquele que não está preparado para isso? Será que vai ser lindo e maravilhoso? Não vai ser. Tanto é que alguns vão pedir para que pedras caiam sobre eles, porque a dor será tão grande que eles não irão suportar aquele momento. E sabe, irmãos, eu quero estar em meio à multidão que vai dar glória a Deus, que vai para o céu. Eu não quero estar no meio da multidão que vai pedir que a pedra caia sobre a cabeça dele, que ele se esconda da glória de Deus. E nós precisamos viver o nosso dia a dia como se ele voltasse hoje. Na lição da escola sabatina, estávamos falando um pouquinho sobre isso, né? Ter coerência na nossa fala. Deus, ele se agrada de nós. Ele se agrada sim, quando nós fazemos a vontade dele. Mas o que é fazer a vontade de Deus? Porque às vezes a gente tem uma concepção de fazer a vontade de Deus e não praticamos, apenas temos aquela concepção. Mas realmente é viver em coerência. Aquilo que eu falo tem que ser de acordo com o meu proceder. E aí, como que nós devemos esperar a volta de Jesus? Esperar é bom? Vocês já esperaram por alguma coisa? Eu esperei pelo meu filho 9 meses, o primeiro. Nossa, que angústia. Né, Cecília? Até ver a carinha, porque na nossa época não tinha essas ultrassonografias maravilhosas que tem aí. E o meu primeiro filho, eu não sabia o sexo, para mim foi surpresa. Hoje ele está com 30 anos, 31 anos. E foi uma espera, assim, muito grande. O segundo, ele quis antecipar um pouquinho, mas eu já sabia o sexo dele, já tinha ultrassonografia mais, né, morfológica, enfim. Mas também a espera foi bem aguardada e foi também dolorida. Foi uma espera de alegria, mas também dolorida, porque ficarmos 9 meses com uma criança no nosso ventre não é fácil. Só para quem já teve, não é fácil, né, Melinha? É muito dolorido. Esperar o dia de algum evento importante na sua vida é fácil? Não. Até mesmo esperar uma coisa que você não goste, mas você vai ter que esperar. A espera, ela não é boa em algumas situações, se forem essa situação que você cria ali uma situação que essa espera seja positiva, e às vezes não vem positiva, vem negativa, mas tem a espera também que você aguarda com alegria para aquele acontecimento, e mesmo assim ela se torna angustiante até acontecer. Mas com relação à volta de Jesus, a espera não é a gente ficar ali paradinho, aguardando acontecer. Como tem na gestação, você fica ali aguardando que o filho nasça. Não. A espera pela volta de Jesus, ela tem que ser de movimentos. De movimentos, não. Como que nós podemos nos movimentar aguardando a volta de Jesus? Me cite uma situação. Pregando a volta. Pregando a volta de Jesus. Mais o quê? Evangelizando, pregar, né? Mesma coisa. Mais o quê? Se preparando, né? Se preparando como? Comunhão diária com Deus. A busca... Estudo da lição, da nossa Bíblia, o nosso culto, né? Nosso culto individual. Acordar de manhã, primeira coisa, dobra seu joelho, agradeça a Deus pela sua vida, faça o seu culto, esteja em contato com Deus que você acredita.
movimento, ela não pode ser estática. A espera tem que ser de movimento. E a gente precisa lapidar esse diamante que somos nós. Você é uma pedra preciosa. E a lapidação, ela vem com a demora. Mas também, ela demora, né? A pedra, ela demora a ser lapidada. Mas ela é lapidada como? Com força. E qual é a força que nós precisamos ter? A nossa resignação, nosso movimento de estar perto de Deus. E nós precisamos nos envolver. A espera é de envolvimento na causa do Senhor. Nós precisamos nos envolver. Eu achei bonito o ancião, né, da igreja aqui falar: irmãos, venha para a reunião de planejamento. Não apenas para líderes, mas que todos da igreja estejam presentes. Porque você faz parte do corpo dessa igreja. Sabe o que está acontecendo hoje, irmão? Muitas vezes, quem vem para a igreja só espera líderes, tá? Só espera que o outro faça e ele mesmo não toma iniciativa de nada. Se os líderes estão assim, imagina aquele que não tem cargo nenhum, né? Ele só vem para a igreja domingo, quarta, sábado, vai ter uma programação, ele vai, ele não se envolve. Então, precisamos estar envolvidos. Se você canta, louve. Se você prega, pregue. Se você sabe dar um estudo, dê um estudo. Tem pessoas que têm mais habilidade para uma coisa do que para outra. Se você tem habilidade de apoiar o seu ancião, apoie o seu ancião. Ou a sua anciã, que é a sua anja, né? Lá na nossa igreja também a gente agora tem um ancião, viu? Não é só boa esperança, não. Então, assim, precisamos falar menos e agir mais. Hoje, eu não sei o que acontece, as pessoas falam mais e agem menos. Então, se você está aguardando a volta de Jesus, você precisa andar em diferença de vida, ou em novidade de vida. Você não pode ficar na mesmice. Esperar é mais do que olhar para o céu, é transformar a terra com os valores do reino de Deus. Vivemos num mundo hoje com valores totalmente invertidos. E aí? Você vai ser aquele que vai dizer assim, não tem nada a ver? Ou você vai realmente prezar pelos valores, os valores que Deus quer para a nossa vida? Os valores de família, né? A gente vê o quanto que está totalmente invertido. Então a gente precisa ter a consciência de que se nós queremos esperar por Jesus, precisamos estar com os olhos fitos no céu e transformar a terra com os valores do reino de Deus. Lembra daquela parábola das 10 virgens? 5 estavam preparados e 5 estavam o quê? Totalmente despreparados. E na hora da boda, né, o que aconteceu? As 5 que não estavam preparadas, elas não foram, elas ficaram para trás. Então nós precisamos estar preparados. A importância de estar preparado, tem uma outra analogia, né, que fala muito, que numa floresta, o lenhador ele precisa estar com o seu machado sempre afiado, né? Porque não é a força que vai fazer a limpeza, e sim o machado que vai estar afiado. Isso se coloca em todos os âmbitos da nossa vida, na nossa vida espiritual, na nossa vida profissional, nas nossas relações. Nós precisamos estar preparados, precisamos melhorar. Eu achei bonito o que a irmã da Escola Sabatina colocou aqui, das emoções. Isso mesmo.
Nós precisamos gerenciar as nossas emoções. As emoções, elas são importantes porque elas fazem parte de nós, mas aquilo que vai trazer dor ao nosso semelhante, a nós mesmos, nós precisamos saber lidar com essa emoção. Todas as emoções, elas são benéficas, mas quando ela se intensifica, ela vira patológica. Então precisamos saber lidar com as nossas emoções. E Deus também quer e priva, né? Para que nós também aprendamos a lidar com as nossas emoções. Agora, como nós precisamos viver até que Jesus venha? Eu coloquei 4 pontos importantes. Eu queria eu trouxe, né, a imagem, mas eu não sabia que era só com pendrive, me desculpa, mas eu gostaria que você visualizasse um pouco isso. Eu coloquei 4 pontos importantes para que nós possamos viver até que Jesus venha. Isso eu me incluo também, ok? Primeiro, a fé ativa. Segundo, testemunho diário. Terceiro, obediência à missão. E quarto, perseverança nos tempos difíceis. Bom, como nós podemos ter o primeiro, fé ativa? Como? Eu gosto que a igreja participa, tá? Pela comunhão. Oi? Pela comunhão com Deus. Pela comunhão. A fé sem obras é morta, né? Sim, mais alguém, por favor? Estuda a palavra. A gente consegue agradar a Deus sem fé? Isso a gente aprendeu durante a semana. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, a fé ativa, nós estamos agradando ao nosso Deus. Acreditar em sua palavra. Se alguém falou alguma coisa aqui no púlpito, nossa, mas espera aí, tem alguma coisa aí que acontece às vezes, né? Infelizmente. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado com quem a gente convida para falar, né, da palavra de Deus. E às vezes, como é que o irmão está falando sobre esse assunto? Peraí, vamos lá na Bíblia, vamos ver o que a Bíblia fala sobre esse assunto. E a nossa igreja é rica de estudos. Estudos e estudos. É só você ir lá no site, pode ser da igreja, pode ser da Novo Tempo, que você vai ter vários estudos no YouTube, vai ter vários estudos de assunto. E com a Bíblia, à luz da palavra de Deus e à luz do Espírito de Profecia. Então eu e você não podemos andar mais na escuridão, porque nós temos o conhecimento da palavra. Segundo, testemunho diário. Qual é o meu testemunho? Eu queria que você levasse isso, pensasse e refletisse durante esse dia. Qual é o seu testemunho diário? Eu não estou falando de testemunho lá fora, não, dentro da tua casa. Qual é o meu testemunho dentro da minha casa, para os meus filhos? Então, assim, o meu testemunho tem que falar, tem que gritar dentro da minha casa. Eu não vou falar com palavras, mas o que eu represento, porque eu sou representante daquele, do meu rei. Eu sou uma princesa e eu preciso andar dentro da minha casa como uma princesa. Então, meu testemunho, ele tem que falar mais alto. Sabe por quê, irmãos? Porque nós somos a luz do mundo. Você sabia disso? Que você é a luz do mundo? E a luz brilha onde? Brilha na luz? Na escuridão. Então é eu e você que vamos fazer a diferença por onde nós andarmos. Mostre o amor de Jesus por onde você passar. Que seja ele dentro de casa, que seja no teu trabalho, que seja na sua igreja. Mostre o amor de Jesus. Terceiro, obediência à missão.
Em Mateus 28, 19 e 20 diz assim: ide fazer discípulo a todas as nações. Então precisamos ser obedientes à missão que Deus nos instituiu. Quarto, perseverança nos tempos difíceis. Estamos vivendo tempos fáceis? Não. E olha, nos últimos anos, os 2 anos para cá, a gente tem se provado, né, mãe? E como? Mas Deus nos deu o livramento. E por isso que eu e minha mãe estamos aqui hoje. Para a glória de Deus. Porque às vezes o inimigo ele quer nos calar. Mas nós precisamos saber a quem servimos. E mesmo que morramos, sabemos que um dia ressuscitaremos para a honra e glória de Deus. Então, lá em São João, capítulo 14, esse foi o primeiro versículo, 14 de 1 a 3, foi um dos primeiros versículos que eu aprendi. Quando eu entrei na igreja, né, a igreja que eu frequentava era Miguel Couto, porque Miguel Couto era a única igreja aqui da região, Miguel Couto e Nova Iguaçu. Então, quando eu fui batizada na igreja de Miguel Couto. E lá na escolinha foi os primeiros versículos que eu aprendi. Sabe quais foram? São João 14, de 1 a 3. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito. E ele disse mais: vou preparar-vos o quê? Olha que lindo. Ele, pode continuar, irmão. Vou preparar-vos um lugar. Oi? Exatamente. Esse é o que Deus quer, é o que Jesus quer para nós. Também, então estamos quites, né? Somos nós duas. Esse foi os primeiros versículos que eu aprendi também. Nós não precisamos turbar o nosso coração. Nós precisamos crer, porque Ele está do nosso lado. Ele priva, ele fica alegre, Ele celebra pelas nossas realizações. Porque Ele está sempre querendo que nós estejamos bem. Mas o ser humano transforma tudo mais difícil, né? Sempre. Sempre um ser humano que complica. Somos nós que complicamos. E Deus, Ele está sempre assim: vem cá, filho, eu quero te abraçar, eu quero te ensinar, eu quero estar do teu lado. E a gente está sempre o quê? Correndo do lado oposto. E quais são os sinais dessa promessa, da volta de Jesus? Nós estamos vendo aí, né? Cada dia, eu não preciso nem relatar essa semana passada, cada dia aparece uma coisa nova. Falei, nossa, Jesus tem que voltar logo. Está difícil. Uma história diferente. E aí eu fico pensando, o que falta mais para Jesus voltar? Os sinais da volta de Jesus, Mateus 24 diz: guerra, rumores de guerra, fome, terremoto, aumento da iniquidade. Então as pessoas perdendo, aumento da depressão, é a doença, né? O mal do século. Crianças que entram no meu consultório com transtorno de ansiedade e depressão, criança de 4, 5 anos. O que leva uma criança a chegar a esse ponto? Como que está a família dessa criança? Como estão os pais dessa criança? Então a gente percebe que o mal está na raiz, né? Está na raiz. E Ele nos deu promessa de sua volta. Lá em Apocalipse 22, 12 diz assim, que eis que venho sem e Ele está à porta. Agora, como nós nos preparamos para a volta de Jesus?
Mais uma vez eu coloquei 4 pontos importantes. Os primeiros 4 pontos foram vivendo até que Jesus venha. E agora, como nós devemos nos preparar? Primeiro, santidade. Mas o que é santidade? Nós já aprendemos que nós somos santos. Você tem dúvida em relação a isso? Porque nós somos o quê? Separados. Eu e você somos santos. Porque nós somos separados. Nós escolhemos estar aqui hoje. Você foi obrigado a vir aqui? Não, eu acredito que não. Então, nós escolhemos estar aqui. E se nós escolhemos estar aqui, nós escolhemos ser separados. Segundo, unidade ao corpo de Cristo. Qual é o corpo de Cristo? Qual é o corpo de Cristo? A igreja. A igreja. Nós somos diferentes aqui. Cada um tem uma identidade, uma cabeça, foi criado em famílias diferentes. Cada um tem uma forma, às vezes, de viver, né? Não sei se vocês já puderam perceber. Eu lembro quando eu era adolescente, eu tinha 3 amigas que uma almoçava na casa da outra. E aí eu via a diferença, né, da mãe delas com relação, e às vezes dormia na casa delas, elas dormiam na minha casa. A diferença quando acorda de manhã, quando toma um café, como almoça. Cada um de nós temos as nossas peculiaridades dentro da nossa família. Cada um tem uma forma de viver. Porém, nós não podemos perder a unidade. Ser diferente faz parte. Deus não quer pessoas vaquinhas de presépio, que só diz sempre sim, sim. Não, Ele não quer isso. Mas Ele quer pessoas que trabalhem e lutem pelo mesmo propósito, pela unidade, pelo crescimento da igreja, pela evangelização, pela ordem, pela decência. Não é? Então nós não podemos perder o que estava lá atrás. Às vezes as coisas vão se perdendo e algumas igrejas estão se modernizando e deixando algumas coisas, alguns valores caindo pelo chão. Então nós precisamos amar e servir. Esse é o mundial. Em João 13, 34 e 35, nós precisamos, quando nós andamos em unidade, nós amamos uns aos outros, independente de como ele seja. Amar o próximo como a si mesmo. Nós precisamos amar. E manter a esperança, viver na expectativa diária da vinda de Cristo e mantendo nosso coração cheio de fé e alegria. Chegando ao final, a esperança ela deve nos inspirar. Até que Jesus venha, sejamos encontrados fiéis, vivendo com amor, esperança e dedicação ao seu reino. E aí eu gostaria de fazer 2 perguntas para você. Se Jesus voltasse hoje, como ele te encontraria? A segunda pergunta: quais ajustes você pode fazer em sua vida para estar mais preparado? E eu gostaria que você levasse essas 2 perguntas com você. Vou repetir. A primeira: se Jesus voltasse hoje, como ele nos encontraria? Segunda: quais os ajustes eu e você precisamos fazer para esperar o nosso Jesus? Que Deus abençoe a cada um de nós, que nós possamos aguardar Jesus com alegria, com ânimo, felicidade, mas que acima de tudo possamos nos colocar firmes aos pés de Jesus. Nunca se esqueça, Ele está sempre de braços abertos, te esperando.
esperando. É eu e você